seu clube tinha desestruturado, tinha ido para Presidente Prudente. O presidente brigou com o prefeito da cidade. Exatamente. O presidente do clube brigou com o prefeito da cidade. Que ele falou, quer saber? Eu vou tirar o time da cidade. É como se fosse uma franquia, que acontece no México. E levou o time para Prudente. E virou o Grêmio Prudente. Só que o Barueri ficou lá sem nada, entendeu? Aí eles voltaram para Barueri de novo. E aí eu cheguei nessa época, entendeu? Tava tudo se estruturando, o time não tava bem. Não fomos bem no Campeonato Paulista. Exatamente, o time tinha caído para 2 paulistas. Nessa época, quem era o teu empresário? Você não do Grêmio? Não, nessa época, nessa bagunça toda aí que aconteceu na tua... Grêmio. PAOK, Grêmio Internacional, porque, vou te falar, eu tirei muitas vezes jogador do Olympiacos, levei médico de outros clubes para curar, e você sabe disso. Então, É importante o dedo do empresário nisso aí para ajudar, entendeu? Não, para tudo. Vamos aqui, vamos ver o que é, vamos ver o que... Pô, teve jogador do Olympiacos que estava 1 mês e o médico dizendo que não e o jogador dizendo que está doendo. Tá doendo e não, e tá doendo e não, tá doendo, o médico dizendo que pode treinar e e começaram a ficar puto com o jogador, achando que o jogador não queria. Aí eu levei no médico, o médico fez um outro tipo de radiografia e constatou a fissura por... Eu acredito que esses clubes de alto nível, eles têm que trabalhar com os melhores. Entendeu? Isso. Tá aí um erro que eu cometi, que eu sei que eu falo foi um erro que eu cometi na minha carreira, por quê? Porque eu tive um desentendimento com o meu primeiro agente, eu saí dele. Aí eu fechei com uma empresa chamada Base Soccer, a Base, que era cuidada por um grego aqui na Grécia aqui. O Sakis. O Sakis, exatamente, o Sakis. Aí fechei com ele. Depois, quando eu não fui assessorado bem também pela essa empresa, porque essa empresa é aquele negócio. Esse é um grande... Vê a gente como mercadoria, exatamente. Você tá bem, mano, eles vão te tratar como... Que é uma empresa muito grande. Muito grande. Agora, quando você tá mal... E tudo isso a gente tinha em contrato. Eu lesionado, eles tinham que arrumar clube, eles tinham que arrumar preparador físico, eles tinham que arrumar fisioterapeuta pra me cuidar, eles tinham que fazer tudo. Eles não cumpriram com o que a gente tinha no contrato e praticamente que me largaram. Fiquei 1 ano de contrato com eles e saí deles. A partir disso daí, desse ano, eu decidi não trabalhar mais com ninguém. Por conta própria mesmo. Aí eu falei, aquele negócio, o que aparecer eu vou. Você tá entendendo? Quem trouxer uma oferta boa pra mim, que é porque, melhor tipo assim, pra todo mundo. Pra todo mundo eu fiquei desgostoso com essa desgostoso. área. Esse aí que é o grande problema. É quando, tá entendendo? Quando a pessoa fica duvidando de Deus. Sim. Entendeu? Acha que, pô, você não merecia isso que tá passando. Entendeu? Todos nós já passamos por essa fasezinha de, porra, comigo, porra, tanta gente, tem 8 bilhões de gente no mundo e no futebol é uma coisa muito louca, porque, por exemplo, se você, um jogador, com o seu talento, tudo que você fez, você tá indo bem, você não precisa de ninguém. Não precisa nada. Você não precisa de ninguém. Vai vir clube pra você assim, ó. Às vezes é que você deu um azar, que se lesionou, e o jogador lesionado é uma merda. Não, o negócio não é nem a lesão, porque se você tem a lesão e cuidam da lesão e você volta, não tem problema, todo mundo teve um tipo de... O problema é quando você tem a lesão, os caras não identificam a lesão, te forçam a voltar a jogar achando que tu tá de migué, e tu começa a ser uma persona não grata, porque é um jogador que tá dando migué no clube. Não, mas não foi o caso dele. Não foi, mas, por exemplo, os médicos diziam que ele não tinha nada, pô. Mas o caso dele não foi, depois foi constatado. Depois de 2 anos. Tanto que o quê? Eu tava machucado no Olympiacos, o campeonato tava acabando, eu sempre reclamava pro médico, eu sentia muita dor na perna, ele falava, não, que era canelite, e me dava injeção, nós fomos pro playoff, e canelite, teve hora que eu não aguentei mais. Toma infiltração. Fui fazer o raio-x. Na hora que ele viu o raio-x, ele chegou assim pra mim e falou, não caminha, o que você tem é muito sério. Eu falei, como assim muito sério? Eu tô 2 meses, uma 2 meses. 2 meses falando que eu tô sentindo dor. Ele falou, não, você não precisa nem caminhar, porque senão você tá com fratura de estresse. Isso aí parece até amador, né? Pô, parece não, é amador, pô. Né? Não, infelizmente, dentro do próprio Olympiacos, eu tive outra lesão que eles também não conseguiam achar. Eu tive uma rotação nos meus isquiotibiais que eu chegava lá, o fisioterapeuta só chegava em mim assim.
Aqui, o cotovelinho só, cara. O Não frappé fazia. aqui, ó. Eles não conseguiam. Tanto que aconteceu, ainda bem que tinha outro brasileiro que ele trouxe um fisioterapeuta que trabalhou com ele em outro clube e trouxe ele pra cuidar dele, lesionado. O Dudu. Dudu Cearense. Ele trouxe o fisioterapeuta na época lá, o Rodrigo Salviti, que até foi contratado pelo Olympiacos depois. E ele me avaliou, ele falou, não, cara, você tem aqui, você tá com rotação nos isquiotibiais, precisa fazer um alinhamento postural, tal. E comecei a tratar com ele à parte. Aí ele me alinhou o quadril tal e colocou, porque que essa lesão que fazia, estendia o tendão do isquio, puxava, eu não conseguia fazer força com a posterior. Aí os caras atacavam musculação, só que eu não conseguia fazer força pra posterior. Pum! Entrei num jogo contra o Ares, 10 minutos, abri o músculo, 2 centímetros, porque tava tudo... Quando eu comecei a trabalhar com esse preparador, com esse fisioterapeuta brasileiro, ele cuidou, me alinhou, me colocou a jogar. Entendeu? O futebol chegou num nível que não dá pra... Não pode ter amador. E quando ele te colocou pra jogar, foi contra o meu time ainda, correndo pra caralho. Puta que pariu, mano. Os caras... Podia ter pegado ele lá com a canela cansada. Cansada, né? Porra, mas não, correndo pra caramba lá, brincadeira, viu? Mas a gente fica feliz que Mas o você vê jogador como é que são pessoas que mudam a tua vida. Sim, mudam claro, a vida da tua família, mudam, por exemplo. Porra, o médico não tirou uma radiografia, caralho. Uma radiografia, pô. Quanto é? 20 euros uma radiografia, pô. Isso aí a gente não tinha nem que estar falando isso aqui, eu acho, sabe? Isso É chega a ser risada, piada. Seria cômico se não fosse trágico. É piada pra... Entendeu? Chegou um nível do Olympiacos. Chegou um nível que, porra, a água que o jogador bebe tem que ser água que recupera, que hidrata, não pode mais ser qualquer água. Não é água da bica. A água da bica não tem os minerais, não tem sal, não tem magnésio, não tem porra nenhuma. Não te hidrata. É por isso que o jogador toma aquela água especialzinha ali que tem os minerais, tem as coisas todas ali, pô. É foda. Entendeu? E aí, eu acho que o que dá um baque no cara também é ele sair de um clube do nível X, ganhando um salário X, tendo ali queira ou não, uma organização boa de treinamento e tal, e você baixar o nível, dá uma desanimada no cara. E muito. Porra, dá uma desanimada no cara. Às vezes o cara fica, e às vezes, não sei, tu era novo ainda, né, cara, eu acho. Eu tava com 25 anos. Porra, novão 25, ainda, 26 cara. anos. Já tava com o pensamento de ter parado de parar. Eu vou parar de jogar futebol. Isso é um monte de... 25, 26 anos. Isso é um monte de coisinha pequena. Isso é um monte de coisinha pequena. Vamos dizer, um médico que não fez um raio-x. Vou te falar a verdade. Eu, em 93, 94, quando eu saí do Botafogo e fui para o México, eu assinei um contrato e 1 hora depois de assinar o contrato com o presidente, eu estava na sala do psicólogo. Ok? O psicólogo fez um perfil meu para saber quem eu sou, que tipo de pessoa que eu sou, se eu sou um cara agressivo, se eu sou um cara calmo, se eu gosto de dormir com a luz acesa, se eu gosto de dormir com a luz apagada, porque ele vai ter que me botar no hotel com alguém. Então ele tem que botar com um cara compatível, que se ele bota um cara que quer dormir com a luz acesa e um cara que quer dormir com a luz apagada, um dos dois não vai dormir. Cada jogo, todo jogo que concentrar, um dos dois não vai dormir. E hoje em dia eu vejo isso muito pouco aqui no futebol grego ainda. O cara tem que saber quem é você. Eu tô gastando 10 milhões para trazer o Cleiton, pô. Eu preciso saber quem é o Cleiton. Eu preciso saber quais são as necessidades que tem o Cleiton. O Cleiton pode ser... Eu cuido disso, pô. É o que o Assis fazia, pô. O Assis fazia festa pro Ronaldinho Gaúcho e ninguém ficava sabendo, pô. Porque sabia que o irmão queria ficar batendo pagode, cantando pagode, ok. Eu fecho o quintal da minha casa, eu trago os pagodeiros, trago uns amigos, faço churrasco, compro a cerveja aqui. Porque acabou aqui, ele entra pra dormir aqui e descansa, pô. Isso aí se chama proteção do teu patrimônio, pô. Eu não posso deixar o Léo, um cara que veio do Brasil, a gente não sabe quais foram as necessidades porque passou o Léo.
Aqui o que eu vejo, eles tentam fazer ao contrário, que o jogador se enquadre... Se adapte ao clube. A rotina deles, ao que eles querem. Se não se adaptar ao que eles querem, não serve para nós. Tchau. Isso que o Marcelo falou é muito importante. Eu penso que todo clube, todo atleta, deveria ter um acompanhamento psicológico de um profissional para saber as áreas que ele pode melhorar, para se conhecer. Mas né, eu tô te falando no México, o Pachuca, pô. 2094, pô. Estamos falando em 30 anos já. Mas no seu caso não deu muito certo. Deu, pô. Eu precisava de um psiquiatra. Pachuca! Precisava de um E eu lembro até hoje, porra. eu lembro até hoje da psicóloga que ela botava no hotel, ela botava uma folhazinha com embaixo do, a gente dormia, não sei o quê, embaixo ali, pô, hoje sei que você vai, pô, dar o melhor, não sei o quê, não sei o que lá, entendeu? Tipo, Incentivar, rapaz, incentivo não é positivo, nada não, pô, não muda positivo. nada, pô, não muda nada, mas, por exemplo, tu vê, porra, um incentivo, uma palavra de, porra, de, Sim. entendeu? Tu acha, pô, se ela acredita em mim, eu sou pica mesmo. E Mas vou arregaçar uma no jogo mesmo. Mas uma durinha de vez em quando pô, dura. dura. Uma dura tem que ter, né? E lá no México também não deixavam muito não, hein? Acabar o treino, tu ficar treinando. Vinha um roupeirinho com agasalhinho, já te botava pra lá, não deixavam muito não. Aí depois no Grêmio, você foi pro Grêmio Barueri, ficou quanto tempo lá? Fiquei 8 meses. Foi um período curto. Um período curto, depois eu saí praticamente em agosto, depois fiquei mais 4 meses sem jogar. Porque aí... Por quê? Tinha essa já de campeonato, não disputava as competições? Como é que é? Não, porque eu tinha jogado só 6 jogos, eu podia ter ido para outro time da Série B, só que aí nesse ano eu decidi não jogar. Falei, quer saber? Não, vou ficar sem jogar. No ano seguinte eu fui pro Atlético Goianiense. Cheguei no Atlético Goianiense, também era outro time que tinha acabado de cair para a Série B, da Série A para a Série B. Jogamos o estadual, fui bem no estadual, chegamos na final, perdemos o título porque o Goiás tinha a melhor campanha e no segundo jogo empatou 2-2. Perdemos. Começamos a Série B no seguinte, o time começou mal, eu saí. Eu não sei o que acontecia, chegava na Série B, eu saía. Não sei o que acontecia comigo, que começava na Série B, o time estava mal, reformular o elenco. Aí eu saí e fui pro Vila Nova. Vila Nova estava jogando a Série C. E também de Goiás. De Goiás. Gostou de Goiânia. Rival ainda, né? Gostou de Goiânia. Não, Goiânia é uma cidade muito boa pra se ver. Não, é legal. Goiânia é gostoso. Nós temos... Dizem que os caras, quando é casado, tem problema lá. É legal, né? é legal. Entendeu? Os caras que são casados têm problema lá em Goiânia. Não sei. Não tive, não. Ainda bem que problema eu não tive. Eu ainda era profissional. Eu morei numa cidadezinha ali perto, cara. Fui morar lá com 15 anos, 16 anos, lá em Séries. Séries. Eu acho que é 2 horinhas ali de Goiânia. Sim. Não, mas tudo ali é 2 horas, de 2 horas pra lá, pô. Não tem menos de 2 horas. Não, eu tô 2 horas... 2 horinhas é o perto, né? Perto. Eu joguei em Tumbiara, lá no time de um deputado também. Lá, um mentiroso lá do caramba, que fila da puta. Levou, o Cláudio Adão chegou de helicóptero, pô, e no dia seguinte foi embora de avião. Aí jogou o goiano lá também, o brasileiro ou o goiano? Não, o goiano foi pelo Atlético Goianiense, fomos vice-campeões do Campeonato Goianiense, né? Isso. E aí começou a Série B, saí e fui pro Vila Nova. Vila Nova tava jogando a Série C. Pô, e o Vila, a torcida, eles têm... A torcida é boa, né? Não, lá é... Mas tem um problema. O Campeonato Goiano, o cara faz 2 pré-temporadas. Faz uma pré-temporada para conseguir fazer as viagens, que é viagem de 10 horas de ônibus, é dolor, e não tem avião. Não, mas eu acredito que talvez os times grandes conseguem fazer de avião. Olha, doído lá, o cara que consegue... Eu acho que pior do que o mineiro. Eu acho que hoje em dia os caras fazem de avião. Eles estão com condições boas. O Atlético Goianiense se estruturou. Não, o Goiás, o Atlético... São os times... Talvez no tempo que tu tava lá, eu já não sei como era, né, o Vila, entendeu? O Vila nessa época tava mal financeiramente. Aí nós fomos pra lá, fui jogar a Série C, subimos pra Série B, né, naquele ano, né? Aí eu saí do Vila Nova. Vamos lá, Leozinho, que você tem uma surpresa aí, hein? Eu? Surpresa. Não se esqueçam de inscrever no canal. Isso Esporte aí, Total
Dá uma força embaixo pra gente aí, dá um like, comenta o que você quiser. Pode Isso ser aí, positivo, rapaziada. pode ser negativo, o que você achar. Leozinho jogou no meu Bangu, rapaz. Olha aí. Jogou no Banguzinho. Olha que ali no Bangu eu fui, doutor Rubinho, Sim. que hoje é presidente da Federação Carioca, era o presidente do meu time lá, No tempo dele? No seu No tempo? meu tempo ele era médico, tá. médico do clube. O dono do Bangu era o Castor de Andrade, Ninguém falava nada. Eu ia falar o quê? O Rubinho era médico, Voltarem, era Voltarem para tudo quanto. Era o médico Voltarem. Era Cataflã e Voltarem. Cataflã e Voltarem. Resolvia tudo. Quando não tomava Cataflã, era Voltarem. Quando tomava Voltarem, era Cataflã. Aí depois ele virou presidente. Durante algum tempo o Bangu continuou com o falecimento do Castor, ele virou presidente, que ele era acho que é sobrinho do Castor de Andrade. E hoje ele é o presidente da Federação Carioca de Futebol, Dr. Rubinho.